Seguindo aqui no 3 em 1, gente, vamos falar ainda sobre a novela do Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro passou a sondar o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, para assumir o ministério. É isso mesmo, o parlamentar recebeu no domingo uma ligação do próprio Bolsonaro para discutir essa possibilidade. A conversa então se estendeu em um almoço nesta segunda-feira entre os dois, fora da agenda oficial, no Palácio do Planalto, em que eles discutiram a educação do país. Entre os assuntos, falaram sobre educação básica e profissionalizante, temas que o presidente quer atenção especial. Apesar de criticado pelos parlamentares, Vitor Hugo se mostra na Câmara um homem de confiança do governo e cumpridor de tarefas. Entretanto, aliados ao governo que demonstram resistência ao nome alegam que o deputado não tem interlocução com os setores da educação e não possui currículo com experiência na área, além de já ter tido atritos com o presidente da casa, Rodrigo Maia. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro afirmou que, neste momento, o favorito para assumir o Ministério da Educação é do estado de São Paulo e que o Major Vitor Hugo está na reserva para assumir a função, caso o nome do favorito não seja confirmado. Se eu tiver enganado, Thaís Oyama, se eu não me engano, a demissão do Weintraub foi dia 18 de junho, né? Já faz mais de 20 dias, né, Paulo? Então, o que eu soube hoje de uma fonte do Planalto, o convite já foi feito e já foi aceito. Foi aceito ontem nesse almoço que você citou. Agora, o que o presidente Bolsonaro está fazendo é o que o presidente Bolsonaro sempre faz. Ele está testando a aceitação do nome do Major Vitor Hugo, junto às redes, junto ao Congresso, junto à opinião pública, como ele sempre faz, particularmente em relação às redes, que é aí o calcanhar de Aquiles dele, né? Ou o ponto mais sensível, pelo menos. O Major Vitor Hugo, ele preenche alguns requisitos básicos e muito importantes para o presidente. Por exemplo, ele agrada aos filhos do presidente, né? É uma pessoa que está praticamente no círculo familiar há muito tempo, goza da confiança dos filhos do presidente e, portanto, isso já de alguma forma ameniza o mau impacto que isso poderia ter nas redes sociais. O Major Vitor Hugo também agrada alguns militares, em particular o general Heleno, que é um dos generais mais próximos lá, palacianos do presidente. E, por fim, e não menos importante, a saída do Major Vitor Hugo, da liderança, da articulação do governo na Câmara, ele resolve esse problema que o presidente Bolsonaro está querendo resolver há muito tempo. Que me disse hoje uma fonte do Planalto, a articulação do governo vai ficar nas mãos do Centrão. E hoje o nome mais cotado para isso é o do deputado Ricardo Barros, do Progressistas, deputado Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde. Então, essa ideia de deslocar o Major Vitor Hugo do Congresso para o Palácio resolveria vários problemas e seria um nome que não teria tanto impacto, ou pelo menos impacto tão negativo quanto teve o do Renato Feder nas redes sociais. E aplacaria também a insatisfação do círculo familiar com as últimas decisões do presidente, que tinham sido, pelo menos, uma tentativa de ir na direção de um nome mais técnico. Agora, quanto à educação, a gente está falando aqui até agora de política, né? Mas quanto à educação, isso para o governo Bolsonaro, a gente sabe, é o de menos. O Major Vitor Hugo pode ter sido o 01 da AMAN, 01 é o primeiro aluno, o aluno mais inteligente, mais premiado, né? O presidente lembrou disso na entrevista. Então, o Major Vitor Hugo pode ter sido o 01 da AMAN, o 01 das Agulhas Negras, mas ele não entende nada de educação, assim como não entendiam nada do assunto nenhum dos seus antecessores. Agora, se ele falou que o próximo ministro, né, o Bolsonaro falou que o próximo ministro é do estado de São Paulo, o Ricardo Barros é do Paraná, né, Thaís? Será que é o Ele Ricardo disse que Barros está mesmo? na reserva, mas ele mesmo soltou esse nome como um balão de ensaio, como ele sempre faz, né? Vai saber quem que é esse um aí, se ele existe ou se ele é apenas um sonho do É. presidente, jamais aceitaria o cargo. Quem seria de São Paulo, hein, Josias? Ou tem um nome de São Paulo, né, que é o Anderson Ribeiro Corrêa, atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que vinha sendo mencionado nos últimos dias, um nome respeitado. Se houvesse a chance de esse Anderson Corrêa assumir, não haveria por que o presidente fazer mistério. Historicamente, esse Ministério da Educação sempre foi considerado uma das joias da esplanada dos ministérios. Jair Bolsonaro conseguiu transformar essa pasta num grande mico. Está entendido que a pessoa que aceitar esse posto
vai ter que descobrir o que desejam o Olavo de Carvalho e o seu grupo de aloprados, o que querem os generais do Planalto, quais são as aflições das redes sociais do presidente, o que pensam os evangélicos bolsonaristas e aonde quer chegar o próprio presidente. Depois de desviar de todas essas balas perdidas, o titular da educação vai se dar conta de que sobra pouco tempo para cuidar da educação. Então, por isso é difícil preencher esse posto. Desde a saída do desastre Abraham Weintraub, já foram carbonizados 2 quase ex-futuros ministros. O Carlos Decotelli virou carvão num processo de autocombustão curricular. E o Renato Feder pulou da frigideira depois que já estava bem tostado no último final de semana. Agora o Bolsonaro diz que dispõe desse outro nome, um paulista misterioso, que poderia ser esse Anderson Ribeiro Correia, o reitor do ITA. Mas, como disse, se tivesse essa possibilidade, não haveria razão para o presidente esconder, porque é um bom nome. Agora, simultaneamente, o presidente apresenta como alternativa esse nome do líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo. Com todo respeito ao deputado, que é um deputado jeitoso, fala bem, tenta, é esforçado, sem desmerecer as aptidões do deputado, não faz sentido a ascensão do Major Vitor Hugo ao Ministério da Educação. Ele não exibe as mínimas credenciais para exercer essa função. Isto deixa uma incômoda sensação de que o presidente não tem a educação como uma prioridade, porque, do contrário, não cogitaria essa ascensão do Major Vitor Hugo. Não é bom nem para o deputado. E como não há vazio na política, o Congresso já está começando a desligar o MEC da tomada. Já está programando para a semana que vem a Câmara a votação da renovação do Fundeb, que é o principal fundo, a fonte de financiamento da educação, do ensino básico. Está discutindo lá um projeto meio esquisito de vincular os salários de professores à variação da inflação, quer dizer, essa correia automática de transmissão de inflação para salários e tal. O Brasil já virou essa página há algum tempo. Por que fazer isso com os professores e não com todo o resto? Você voltar à era da indexação, está se discutindo isso tudo ali, e o governo ausente desse debate, porque não tem ministro. Então, nós chegamos a esse ponto. O presidente tem uma dificuldade enorme para preencher e, francamente, falando francamente, alguém com 2 neurônios, de fato, vai pensar muito antes de assumir esse cargo. Se não for um aloprado do grupo dos aloprados, vai pensar muito, porque o desafio é grande. A educação está no final de uma lista enorme de prioridades do governo. Então, só quem for meio doido para assumir um cargo como esse. Algum nome da sua preferência, Constantino? Paulo, que o ministro escolhido dê continuidade à luta, à guerra cultural para eliminar a doutrinação das salas de aula, que é hoje possivelmente o principal problema da educação brasileira, do ensino. Não dá nem para chamar de educação um troço desse, né? O Brasil está na rabeira dos rankings internacionais pelo PISA, por exemplo. E como chegamos até aqui, né? Com os especialistas, com essa turma de currículo, Lattes, respeitado, gente que entende muito de educação, ou então figuras como Cid Gomes, como Fernando Haddad, né? E por aí vai. Tarso Genro. Veja, talvez, assim, é que nem análogo a nosso meio jornalístico, né? Falar que, por exemplo, alguém como Hélio Schwartzman foi editor de opinião da Folha de São Paulo, né, o principal jornal do Brasil. Alguém imaginaria o quê? Isso é um especialista do jornalismo, né? É um sujeito que deseja a morte do presidente com base na ética consequencialista. Talvez ele seja aloprado e os jornalistas não consigam perceber onde está a alopração real, né? Eu não tenho nada contra o sujeito não ser especialista nesse sentido. Eu acho que o Ministério da Saúde, com o Pazuello agora, por exemplo, tem mostrado alguma eficiência maior do que quando estava sob o comando do especialista ortopedista Luiz Henrique Mandetta, né, que politizou a pasta toda e só fazia discursos políticos, né, usou como palanque, e está claro hoje em dia isso, quando ele saiu de lá, inclusive, a pandemia, né? Então, eu não vejo grandes problemas, mas o nome específico do Major não me agrada muito por um motivo muito simples. Eu acho que
como líder do governo na Câmara, ele não fez um papel tão bom. Ele realmente tem dificuldade de construir certas pontes. Eu acabei de defender que é importante manter a guerra cultural, mas como o próprio presidente teria dito a ele nessa reunião, né, que se faça isso de uma maneira mais discreta do que fazia o Weintraub, para não atrair tantos holofotes assim. Ele não é muito bom nessa arte, né, política. Sobre não agradar o Rodrigo Maia e companhia, eu acho sempre isso uma boa notícia. A gente sabe que a preocupação do Rodrigo Maia não é exatamente com a educação do Brasil, né? Se a educação não é prioridade do governo Bolsonaro, menos ainda é do Rodrigo Maia, né? Aquele que quer que o Orlando Silva, seu camarada do PCdoB, seja peça-chave no projeto de fake news, por exemplo. Então, desagradar o Rodrigo Maia eu acho sempre boa notícia, né? Mas, de novo, não precisa ser um especialista, tem que manter a guerra cultural em curso, ainda que faça isso de uma maneira mais discreta ou inteligente, talvez, do que fazia o Weintraub, e que escolha um bom nome. Agora, tem que agradar, pelo visto, o Centrão, né? Então, essa é que é a maior dificuldade hoje em dia. Josias pediu a palavra. Só para realçar 2 pontos, né? Primeiro, é preciso dimensionar essa tal guerra cultural, né? Porque nós estamos há 1 ano e meio fazendo guerra cultural, né? O Weintraub não fazia outra coisa lá, a não ser fazer guerra cultural. Essa ala ideológica precisa, primeiro, dizer quais são as ideias que eles têm. Porque você pode combater uma ideologia, pensar até, planejar, substituir uma ideologia por outra, ou você precisa botar uma ideia qualquer na vitrine, debater aquela ideia e ter capacidade de articulação para transformar aquilo em realidade. Do contrário, nós vamos ficar uma guerra pela guerra, né? Já estamos com 1 ano e meio, vai chegar no final do governo, o governo não vai ter nada a apresentar. E aqui não se trata de desagradar ou agradar Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é o que menos importa aqui. O que importa aqui é a incapacidade do governo de apresentar alguma coisa no Congresso. Então, o governo está sendo, na prática, atropelado. Estão aprovando coisas no Congresso com as quais o governo, a área econômica, por exemplo, não concorda com o que está sendo votado no Fundeb e está sendo atropelada. Agora vem essa discussão sobre a indexação do salário de professores. De certo, também a área econômica não está concordando com isso. Mas como não há ministro da Educação, então o governo perde a funcionalidade. É disso que nós estamos falando. Então, não adianta ficar falando em guerra cultural se você não tem ideias para apresentar e não tem capacidade de articulação para que aquelas suas ideias virem realidade. Então, é o nada. Nós estamos discutindo o nada. E a educação merece mais do que o nada. Constantino. Não, é que, veja, o governo tem ideia, o presidente tem ideia, o Renato Feder reconheceu isso após a reunião com o presidente, inclusive com países que seriam uma espécie de benchmark, né? Tirar os doutrinadores de sala de aula, uma escola sem partido é uma ideia, você ter mais disciplina em sala de aula é outra ideia, você ter mais mérito, meritocracia e cobrança é outra ideia, aproximar as universidades federais, por exemplo, do mercado, como o Futures defende, é outra ideia, pode não agradar alguns, mas são ideias. Agora, quanto à articulação com o Congresso, eu concordo que é difícil. Só acho um pouco injusto culpar só o governo quando a gente tem esse Congresso. Josias, para a gente fechar aí para o break. Bom, rapidamente, o presidente conversou com o Feder, nós nunca tínhamos ouvido falar de nada disso que o Feder disse lá. O presidente é uma espécie de vaso vazio nessa matéria educacional. Então, ele ganha a forma do último interlocutor que conversou com ele. Então, ali parece mais ideias do próprio Feder, que expôs ao presidente, e o presidente deve ter referendado, aprovado, muito bom e tal. Mas o presidente nunca enunciou essas ideias que o Ricardo Feder disse quando esteve com ele lá. E se o governo não tem capacidade de colocar projetos em pé, é nada, continua sendo nada. 1 ano e meio, nada. Se continuar assim, vai chegar ao final do governo, nada na educação.